Bom dia. Eu basicamente vou fazer uma fala sobre aquilo que eu tenho estudado nos últimos anos, que é um pouco a perspectiva decolonial, como vocês queiram chamar, sobre o feminismo, que é o que eu tenho estudado e é o que eu posso trazer para vocês para a conversa. E essas três autoras, né, Lélia, Sueli e Beatriz, são autoras brasileiras, feministas declaradas, com certeza, Lélia e Sueli. Beatriz, a questão dela é mais a história, mas ela tem textos bem feministas, mas ela não se apresenta assim enquanto feminista. Mas as três, elas têm uma produção teórica que antecipa muito do que a gente vai estudar aqui na a partir do século XXI, essas duas últimas décadas, com aquilo que se chama colonialidade, né? A teoria da colonialidade, que é uma teoria latino-americana, cujo expoente é Aníbal Quijano, um peruano. Ele e o grupo, né, o grupo Modernidade e Colonialidade, eles fundam mais ou menos essa teoria, resumidamente, para contrapor a ideia de que a opressão maior é de classe. Aí eles vão mostrar que não, que a classe na América Latina ela tem um caráter também racial. E no feminismo decolonial você tem a grande argentina Maria Lugones, que vai mostrar que não só raça, mas também gênero é uma estrutura de dominação dentro do contexto histórico colonial latino-americano. Mas o que eu acho interessante a gente dialogar aqui é como essas três autoras, sem estar ligada com essas teorias, elas sacaram muito rapidamente que a questão do racismo e do sexismo e dessa dupla ou tripla, né, opressão, raça, classe e gênero, ela tem a sua raiz na história. Então, elas são autoras que muito cedo perceberam que não dá para pensar Brasil e a sociedade brasileira contemporânea sem articular a nossa história colonial. Nesse sentido, eu não vou falar das três, vou falar só um pouquinho da Lélia, para até também a gente ter um diálogo aqui depois, falar um pouquinho mais. A Lélia, no texto, eu estou com ele aqui, mas é o texto dela chamado Nani, está naquela coletânea. Ela diz o seguinte: o Brasil, por razões de ordem geográfico, histórico, cultural e, sobretudo, do inconsciente, é uma América africana. E aí vai falar, né, todos os brasileiros, não só os pretos e pardos do IBGE, todos os brasileiros são ladino-americanos. É importante essa frase dela. Então, o que ela vai falar sobre a sociedade contemporânea brasileira? Ela diz assim: nós temos um sintoma, que é o racismo, que vem de uma neurose cultural. Essa neurose cultural, ela se expressa num desejo recalcado, que é a denegação dessa ladino-americanidade. E esse sintoma, que é o racismo, dessa neurose cultural, que nega a nosso perfil cultural, social, enquanto ladino-americanos, essa neurose
que é essa negação, né, essa negação cultural, ela tem como um sintoma o racismo, e a sociedade brasileira ela se volta para os etnicamente marcados. Então, o racismo ele se expressa como uma neurose, como um sintoma de negação da nossa améfrica ladinidade e se expressa na forma da discriminação racial. Bom, aí vem essa questão histórica, porque aí, para entender a neurose cultural e o sintoma, que é o racismo, a gente tem que se virar, tem que olhar, que é isso que ela fala no texto, né, Nani? O Brasil, por razões geográficas, históricas e culturais, e, sobretudo, inconsciente, esse a gente pode conversar depois sobre isso, porque é um detalhe importante, americano. Então, a questão é, o que ela aponta como essa questão histórica e cultural? Porque geográfico é óbvio, né? Geográfico é óbvio. Né? A gente tem aqui em toda a América uma história pré-cabralina, inegável. Então, não dá para dizer que aqui não é geograficamente, né, se tratam de continentes com raízes não europeias. Mas a gente tem esse histórico da diáspora. E nesse histórico da diáspora, aí a gente vai ter essa divisão entre o colonialismo e a colonialidade. Porque durante o colonialismo, que é o período colonial nosso, você vai ter um tipo de poder que é o poder da força. Então você tem a diferença, a desigualdade de opressão entre o escravocrata, o colonizador e aquele que está, né, sob coação, em grilhões, e obrigado a trabalhar sob a força, o domínio da força e do poderio colonial. Essa é uma estrutura de desigualdade de força e de poder, inegável. É o colonialismo. O colonialismo ele se estrutura na base econômica do uso da força do trabalho escravo. E aí a gente tem várias consequências disso que não interessa. Só que não é isso que faz a neurose. Porque a neurose ela se estrutura posteriormente. A neurose ela vai se estabelecer na cultura a partir do século XIX, com a colonialidade, que é a modernidade, que é essa contribuição eurocêntrica. Vocês bem conhecem, né, o racismo científico do século XIX na Europa. São teorias, né? Você tem o Gobineau, você vai ter o Robert Knox, 1850, o Races of Men, do Robert Knox, e o Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, do Arthur Gobineau, francês, que fala do mito do gênio da raça ariana e o outro fala do mito racial do gênero anglo-saxão. Eles escreveram em 1850. E você vai ter a abolição em 1888 e você vai ter o Nina Rodrigues falando que o problema do Brasil é a degenerescência racial. E ele vai se apropriar das teorias eugenistas para construir a necessidade de purificar o sangue. E ao purificar o sangue, você vai ter várias consequências. Eu vou falar em duas pessoas que a Lélia fala para concluir como vai fazer essa pureza racial, né? Essa teoria, porque é um Estado, é a República que está se constituindo ali, em 1889, um ano depois, e precisa de uma narrativa oficial sobre esse país. Na concepção eugenista, racista, como você vai tornar o Brasil um país civilizado, republicano, se a gente tem essa racialização, essa raça ruim? Não se trata, e aí a tese eu acho que é fundamental,
de um problema racial. Se trata de um problema econômico. Essa é a questão ideológica que a gente precisa ter de fundo. Por quê? Com o fim da escravidão, como se justifica a hierarquia das raças e como se vai explorar a mão de obra manual? É preciso refazer a escravidão sob um outro tipo de poder, que é a colonialidade. Porque como você vai... Bom, isso aí daria um tempão para... Eu já parei, vou parar por aqui. É necessário refazer a estrutura de poder da escravidão, que mantinha uma mão de obra gratuita, só que agora assalariada, subalternizada, com nenhum direito, mas oficialmente livres. A forma de se manter essa exploração é a nossa mito da democracia racial e a nossa miscigenação e o colorismo. Aí sobre isso a gente pode falar depois.